Aqui para gravar este vídeo aqui, porque eu achei assim interessante, né? Eu estava ali no hospital, fui levar um paciente lá para tirar uns pontos, que estava marcado para as 9 horas, e na verdade ele saiu de lá, era mais de 1 hora da tarde, porque tinha muitas pessoas lá, mas muita gente mesmo, com perna quebrada, braço, mão, enfim, muita gente mesmo ali para fazer a mesma coisa, que era ser avaliado, tirar ponto e assim por diante. Como ia demorar, eu assentei nos bancos, né, que fica fora lá do hospital, e em volta tinha bastante pessoas que também estavam acompanhando alguém lá no hospital, e eles estavam conversando, e a conversa deles era sobre um amigo, né, que estava deprimido, com opressão, com depressão. Essa era a conversa deles. E na conversa eles diziam que o moço era um cara rico, tinha fazenda, tinha carros, casas, e eles não sabiam por que aquele moço estava enfrentando aquela depressão, um cara novo, né? Enfrentando aquela depressão tão grande. Ele disse que eles iam lá visitá-los e ele nem aceitava, nem recebia. Ele não queria ver ninguém, perdeu a vontade de tudo na vida. Ficava quieto, não tomava banho, perdeu todo o sentido da vida, né? Essa era a conversa deles. Depois um falou assim, eu não entendo por que isso, né? Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu estaria fazendo farra, né? Eu estaria festejando, eu estaria nas festas, eu tinha, né? Trocava de carro e assim por diante. E aí ele disse que não sabia o porquê, né? Qual era a razão de um cara com tanto dinheiro estar naquela situação. Eu fiquei pensando nisso, né? Imaginando. E aí aproximei mais e comecei a puxar conversas com eles, né? E até eu perguntei para ele assim, você já viu pobre com depressão? Claro que isso é um assunto para depois, mas eu até perguntei isso para entrar na conversa, né? Porque eu não conhecia eles. Então eu perguntei para entrar na conversa e ao entrar na conversa eu tive a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali, né? E é interessante que eles ficaram emocionados, ficaram interessados na conversa, né? E um deles até sugeriu conversar com a família desse moço, para que eu pudesse ir lá, né, conversar com ele e orar com ele. Mas aí, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque isso é interessante, né, a gente parar para pensar, né? Um jovem tem tudo na vida, como se diz, tem muito dinheiro, pode ter tudo o que quiser e entra em depressão. Será por quê? Qual é a razão disso? Era a dúvida daqueles amigos dele que estavam ali contando o assunto.
Amados, a depressão, a opressão, é uma dor muito profunda, é um sintoma muito terrível, né? Horrível. E isso acontece não é só porque a pessoa não tem dinheiro, isso acontece sempre com quem tem muito dinheiro. Ou com pessoas bem-sucedidas, né? Nós vamos ver na Bíblia personagens da Bíblia que eram pessoas bem-sucedidas e passaram por esse processo de depressão, opressão, né? Vamos tirar o exemplo de Elias, né? Elias era um homem cheio do poder de Deus, né? Elias nem viu, né? Nem morreu, né? Ele foi arrebatado. Era um homem, era um profeta, dos maiores profetas que pisaram na terra, né? E mesmo assim, teve um momento de grande vitória dele, né? Ele teve uma grande vitória. Depois dessa grande vitória, a Bíblia diz que ele entrou em depressão. Ele ficou tão deprimido, tão angustiado, que ele pediu a Deus a morte. Ele não queria mais viver. E é interessante que quando ele estava ali deitado, né, não queria mais viver, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E o anjo foi até ali, e a palavra diz que o anjo acordou Elias e mandou que ele comesse o pão e bebesse água, né? O anjo levou um pão e uma botija de água e mandou que ele comesse aquele pão e bebesse aquela água. Ele assim fez, mas a Bíblia diz que ele estava tão oprimido e tão deprimido que ele voltou a deitar de novo, desesperadamente, né, cansado. Mas a Bíblia diz que o anjo volta de novo, novamente, e manda ele comer o pão e beber da água. E o anjo disse para ele que quando ele comesse aquele pão e bebesse aquela água, que com a força daquele pão e daquela água, ele ia caminhar, né? Ele ia viver, ele ia voltar a ter desejo da vida. Isso foi o que aconteceu, né? A Bíblia diz que depois que ele comeu o pão e bebeu aquela água, ele se levantou e caminhou 40 dias, né? Até o monte onde ele foi visitado por Deus. Olhando para essa passagem, para essa história do profeta Elias, né? O que é que nós aprendemos aqui, né? O que pode significar aquele pão e aquela água lá no deserto, naqueles dias? Hoje nós podemos entender que esse pão, ele simboliza Jesus Cristo. E esta água simboliza o Espírito Santo. Então hoje nós sabemos que o remédio para curar a depressão não é nada mais, nada menos do que a presença de Jesus Cristo na nossa vida e o poder do Espírito Santo agindo em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, aquele que veio para consolar, aquele que veio para trazer alegria, trazer paz nas nossas vidas. Nos dias de hoje,
não é diferente. Eu já vi muitas pessoas sair do estado de depressão do grau talvez mais alto da depressão, que é aquele grau quando a pessoa já não quer mais nem viver. Já o desejo dele é a morte mesmo, né? E se abrir mão, se não tiver alguém por perto, ele pode tirar a sua vida a qualquer momento, a qualquer hora. Porque é uma força sobrenatural. Tira toda a força de um ser humano. É algo terrível, né? Mas eu já vi pessoas saindo simplesmente por crer e entregar a situação a Jesus. Claro, ser acompanhado, recebendo a oração, os aconselhamentos e se despertando através da fé, né? Da crença em Jesus Cristo e crendo que o Espírito Santo pode trazer consolo. Então, eu estou passando aqui só para deixar essa palavra para você. Quem sabe você está passando por essa situação. Quem sabe você tem alguém na sua casa, na sua família, que tem enfrentado a depressão. Isso não é brincadeira, não. Essas pessoas precisam de ajuda, você precisa de ajuda. Só que essa ajuda, ela é espiritual. Precisa procurar alguém que tem uma intimidade com Deus, que tem um conhecimento da palavra, que leva para você, né, a palavra de Deus, que te ensina, através da palavra de Deus, você voltar a ter ânimo, a desejar a vida novamente. Então eu deixo essa palavra contigo. Se você está passando por isso, ou tem alguém passando por isso, ajude essa pessoa, chega perto dela, seja amigo, conversa, mas levando a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Certa vez Jesus, ele encontra uma grande multidão e eu creio que ele olha para aquelas pessoas e ele vê a dor, o sofrimento daquelas pessoas. E ele faz um convite para aquelas pessoas. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui está fazendo um convite para quem? Para quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, dizendo: vinde a mim. Esse vinde a mim é o conhecimento, é o entendimento que Jesus, ele pode tirar esse fardo pesado, que é a opressão, que é a depressão, e trazer sobre nós um fardo leve, né? Tirar esse jugo de peso que as pessoas carregam, porque a depressão não é nada mais do que um peso que a pessoa já não aguenta mais, já não suporta mais. Aí ela quer morrer. Foi o caso do profeta Elias. Ele queria morrer, pediu a Deus para tirasse a vida dele. Então, meus amados, eu quero orar com você. Quero fazer esta oração porque eu creio que através da palavra e através da oração pode haver um despertamento em muitas pessoas. E você pode ser uma dessas pessoas. Alguém da sua família, alguém que você conhece, né? E a oração tem o poder. A Bíblia diz que a oração feita pela fé é poderosa para fazer, para curar, para libertar as pessoas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos,
Cremos, ó Deus, que muitas pessoas estão passando, talvez, por esse momento de opressão, de depressão, de angústia. Eu quero orar por elas, Senhor, e pedir que o Senhor possa abrir o entendimento, trazer luz ao coração e à vida dessas pessoas para que elas possam compreender e entender que esse momento é necessário buscar as coisas espirituais através da Tua palavra. Então eu oro em nome de Jesus e eu repreendo qualquer espírito de opressão e de depressão. Em nome de Jesus, eu mando esses demônios embora, espírito das trevas, eu te mando embora em nome de Jesus. E eu libero a cura sobre essas pessoas. Eu libero, meu Deus, que haja paz sobre o coração dessas pessoas, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e com certeza você vai estar abençoando e ajudando pessoas que estão nessa situação. Fica com Deus, um abraço, muita paz.